Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés e hoje queremos começar um novo estudo e nesse estudo vamos lidar com essa questão sobre o alvo. E assim, o termo alvo, ele se concentra em tudo para a grande intenção da vida, que é alcançar a meta de entrar no reino de Deus. E o caminho, a porta e o alvo que nós entendemos como meta. Nesse sentido, vamos fazer uma oração para que possamos caminhar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e agradecemos ao Senhor por esse tempo, Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar no nosso coração, que o Senhor fale no coração de cada um que está assistindo e que o Senhor toque em nós, Senhor, com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas essas coisas. Muito bem. Aí temos, então, algo para pensarmos sobre esse assunto, né? Existe um alvo para o discípulo de Cristo? Existe, sim. Será que a nossa salvação era somente para sermos salvos e ir para a igreja? Então, precisamos avançar um pouquinho entendendo isso, né? Deus tem um propósito na nossa vida. É claro que a nossa salvação não foi simplesmente pelo fato de nós sermos salvos. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Assim, então, vamos entendendo o seguinte: em Filipenses 3:12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A gente vê que Paulo escreveu aos Filipenses e ele está falando aqui, né, sobre não que eu já tenha obtido, ou seja, eu já fui convertido, já fui salvo, não que eu já tenha isso, né, que tenha sido aperfeiçoado, que já tenha resolvido tudo isso, mas eu prossigo para o alvo, prossigo para alcançar. Então, essa ideia, né, eu prossigo para ver se alcanço aquilo pelo qual fui alcançado por Cristo. Então, precisamos entender. Cristo me alcançou por alguma razão. Então, qual a razão de hoje de Cristo, né, que nós precisamos ver? Então, assim, nesse sentido, temos outro versículo seguinte, que é o versículo 13, que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Quer dizer, Paulo sabia que ele tinha se convertido, que ele estava andando no caminho do Senhor, e ele não tinha essa sensação que ele já tinha alcançado. Ele sabia que precisaria de alguma coisa a mais. Então, assim, né, e uma coisa, ele está dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Então, temos um caminho, temos uma jornada, temos algo que temos que fazer, né? E às vezes pensamos que estamos na igreja, né? Então isso acaba sendo assim bastante interessante, porque pensamos que estamos na igreja, que somos dizimistas, né? Já está tudo feito, está tudo pronto, já está tudo acabado, não tenho que me preocupar com mais nada, né? Não preciso fazer mais nada, é um engano. É um engano de cada um, porque Cristo não morreu numa cruz somente para que você fizesse isso. Existe um propósito que falamos anteriormente e voltamos agora, né, nesse estudo bíblico Matetés, né, voltamos nesse estudo porque há algo de importante nisso e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Paulo está falando, eu estou na jornada, eu estou na caminhada, e não é somente para chegar ao céu, para ir para o céu, não é somente isso. Existe algo nesse sentido, né? Que se o que Paulo está dizendo aqui do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, há algo nisso, nesse algo. Prossigo para essa meta.
Que o Senhor possa nos ajudar a entender isso, que aqui a nossa salvação, a nossa frequência, a nossa lealdade na igreja não é simplesmente para isso a nossa salvação. Tem algo mais e Deus quer que a gente caminhe com isso. Então você pode ir entendendo essas coisas. Deus me chamou para um propósito. Deus chamou você para um propósito. E ele tem algo para você, tem algo para mim que ele espera que as coisas aconteçam, né? Qual é esse propósito que tanto temos falado, né? Qual é esse propósito? Para que me salvou Deus? Por quê? Para quê? Qual a razão de eu ter sido salvo? Qual o motivo? Não, tem que existir alguma coisa, né? Devo eu conhecer esse propósito e fazer dele a meta para a minha vida. Isso é o que eu preciso fazer. Esse alvo, eu preciso descobrir o que é esse propósito. Aquele que responde ao supremo chamamento, né? Ou seja, aquele que responde ao supremo chamamento, aquele que responde àquilo que Cristo chamou, o que ele colocou no seu coração, que ele te chamou. Então, faz dele meta para a sua vida. Esse chamado de Deus para o seu coração, ele está fazendo disso, devemos fazer disso uma meta, né, para a nossa vida. E assim, então, né, exemplo, quando nós iniciamos uma viagem, devemos saber o destino final. Então, quando nós não saímos para fazer uma viagem ou para ir para um lugar, se nós não sabemos o destino final. Então, eu preciso descobrir esse destino final na minha vida. Qual é aquilo que a Bíblia me mostra e aquilo que a Bíblia me revela, e eu preciso entender, né? O principal que devemos saber como discípulo é para que nos chamou o Senhor. Para quê? Se ele me chamou, será que ele me chamou só para me salvar, para eu ir na igreja, para eu frequentar a igreja, para eu ser uma pessoa dizimista na igreja? Será que foi só para isso? Não. Mas qual é a razão dele ter me chamado? Para que foi que ele me chamou? Então, estamos querendo descobrir isso, né? E à medida que vamos caminhando, começamos a ter algumas revelações. O propósito eterno de Deus, Deus tem um propósito eterno na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que se converte. Esse propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a seu filho. Então, ele quer, Deus quer, o propósito dele é construir uma grande família. E essa grande família de filhos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. Então, aqueles que vão fazer parte disso são aqueles que andam semelhante a Cristo. Então, semelhante na sua andada, na sua caminhada, na sua vida, precisamos aprender essas coisas, precisamos compreender. Veja em Efésios 1:4 que Paulo fala, né, porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Esse nele? Em Cristo Jesus. Né? Antes da criação do mundo. Eu fui escolhido em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Isso é algo importantíssimo de ser entendido. Eu fui escolhido antes da criação em quem? Em Cristo Jesus. Porque Deus sabia que Jesus viria e que nós nos converteríamos mediante o sacrifício de Jesus. Assim, então, né, entendemos que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso é o que está em Efésios 1:5, né? Em amor, nos predestinou. Aí tem muita discussão em função do predestinou. Não, Deus tem um propósito para sermos iguais a Jesus Cristo. Então, essa ideia do predestinou, já vou falar já sobre isso, para que sejamos adotados como filhos, né, por meio de Jesus Cristo. E essa é a vontade de Deus, que sejamos iguais a Jesus. É isso que ele quer. Por isso, nós precisamos entender o que está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Então, esse versículo, aqui estou usando a versão NVI, né? Na ARA, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, aqui está um pouquinho diferente, me parece mais claro esse propósito aqui, daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, você entende o propósito de Deus agora. Ele quer ter uma família, por isso ele é chamado de pai. E Jesus é chamado de filho, é o nosso irmão mais velho. Então, Deus quis, segundo esse beneplácito, né? Segundo o que ele quis, segundo a sua boa vontade, né? Segundo o puro afeto da sua vontade, criar-nos para incluir-nos no círculo da intimidade dos seus filhos. Então, essa é a razão desse versículo, né? E que você pode entender aí também, porque veja lá, aqui de novo nós temos a palavra predestinou, no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vocês perceberam que aqui é que está o propósito de Deus para mim, para você? Então, o que ele quer? Que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Se é o pai que quer e ele tem um primogênito, nós seremos irmãos de Jesus, né? Por isso nós chamamos de irmãos, porque somos irmãos porque temos um irmão comum, que é Jesus Cristo. Então, mas eu preciso ser conforme a imagem dele. Eu preciso disso. Predestinar, como nós olhamos aqui no outro versículo, significa dar um destino de antemão. Eu tive esse destino de antemão, fui predestinado nesse sentido. Agora, eu preciso ser conforme a imagem de Jesus, para que ele possa ser primogênito entre muitos irmãos, que eu possa estar colocado aqui entre esses muitos irmãos, eu preciso ser igual à imagem de Jesus, conforme a imagem dele, aquilo que ele foi. Então, veja, meu irmão, veja, porque para dizer-nos participantes da sua glória e das inescrutáveis riquezas da sua herança, você quer ser participante? Para ser participante, tem que ser semelhante a Jesus, tem que andar como Jesus andou, tem que fazer as coisas como Jesus fez. Então, é assim que nós precisamos pensar nesse sentido. Então, que você possa compreender, eu quero ser participante, né, dessa riqueza, da sua herança, eu quero fazer parte desses filhos que têm essa herança no Senhor. E assim, então, né, tudo isso para louvor da glória do nosso Deus. Tudo isso para esse fim. Então, entenda você, né, que estas coisas são, assim, por deveras, muito interessantes, né? Segundo o destino de sua vontade, quis conformar-nos à imagem do seu Filho. Eu sou a imagem do Senhor Jesus. Eu sou a imagem dele, porque Deus quis assim. Agora, se eu sou a imagem dele, eu tenho que andar como ele andou. Eu preciso andar como Jesus andou. E aí, então, né, por seu muito amor, antes de criar-nos, nos destinou a ser conforme o seu Filho. Então, temos que ter essa conformidade, temos que andar do jeito que Jesus assim andou. Então, veja você, né, participar de tudo o que é seu e gozar da mesma relação que ele tem com o Pai. Com isso aqui, nós precisamos entender que tanto eu como você, nós precisamos participar disso tudo. E isso quer dizer que nós somos uma família que nós temos um único Pai e um irmão mais velho, o nosso Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Então, nessa relação que Jesus tem com o Pai, e que ele fala tanto lá na sua oração, que tem em João, então é essa ideia, né, de participar de tudo,
né, de tudo o que o filho tem direito, nós temos direito se andamos como Jesus. Eu tenho que andar em semelhança àquilo que ele andou, ao jeito que ele andou, porque o propósito de Deus é ter uma família de inúmeros filhos iguais a Jesus Cristo. Este é o propósito. Que você possa entender isso, né, que você possa compreender, né? Deus me chamou para ter um irmão mais velho, né? E é interessante isso. Ele me chama para ter um irmão mais velho. A ideia de um irmão mais velho é aquele irmão que, na falta do pai, ele se responsabiliza pelos irmãos menores. Então, dentro desta ideia, Deus me chamou para ter um irmão mais velho. Então, eu tenho um irmão mais velho. E o meu irmão mais velho, como você pode ver aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Você tem um irmão mais velho? Você tem um irmão mais velho? Esse irmão mais velho, qual é o nome dele? É Jesus Cristo. Então, você precisa entender que você não vai à igreja somente para frequentar a igreja, para cultuar, mas existe um propósito final nisso tudo. É fazermos parte da família que temos Deus como nosso Pai e Jesus Cristo como nosso irmão mais velho. Então, que você possa, nesse estudo, meditar um pouco sobre isso e procurar compreender um pouquinho mais sobre isso e entender que Deus tem um propósito na sua vida. Você não é uma pessoa que foi deixada no mundo por nada, para nada. Você tem um propósito na sua vida e esse propósito foi Deus que colocou. Então você precisa entender que temos um Pai, um mesmo Pai, o nosso Deus, e temos a Jesus Cristo como o nosso irmão mais velho. Que isso seja, né, para a gente poder discutir. Converse com os seus da família, em volta de uma mesa, onde vocês estão, e que vocês possam meditar sobre isso, sobre esse propósito, né? Essa jornada que nós fazemos aqui, ela tem um propósito final. E esse propósito final é encontrar com o Senhor. Que você possa também entender todas essas coisas, assistir esse vídeo outras vezes, né? E quem sabe, né, com a sua família reunida, fale o que você entendeu um para o outro, que agora você compreende. A igreja, ela é uma família, e o céu, o nosso Pai, é uma família mais abrangente. Então, nós entendemos isso, temos a nossa família menor na nossa casa. Quando vamos para a igreja, temos uma família maior que a igreja. Quando juntamos tudo e temos o nosso Deus, é a família do nosso Deus, é a família daqueles que são da fé. É isso que eu preciso entender. Este é o propósito, meu irmão. Então, que você possa refletir, compartilhe uns com os outros isso, discuta sobre esse assunto, procure compreender e entender um pouquinho mais, né? Vamos fazer uma oração e ver aquilo que o nosso Deus quer que a gente faça e assim por diante. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Vem falar no nosso coração, que nós possamos, ó Deus de amor, Deus bendito, ter um bom dia junto com a nossa família, junto com os da família da fé. Senhor, coloca as suas mãos, abençoa, Senhor, aqueles que são teus filhos e derrama uma bênção especial em cada casa, Senhor. Obrigado por mais um estudo da série Matetés, que o Senhor fale no coração dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.